você que ajuda empresas e tudo mais, me responde uma coisa, porque tem muita empresa que ela não se sossega quando o produto tá bom. Por exemplo, porque às vezes é muito bom o que eles estão fazendo. Só que daí eles pioram, porque simplesmente não conseguem sossegar o facho. Porque tem que ficar mudando o tempo inteiro. Como que funciona? Eles precisam alterar as coisas o tempo todo? É tipo uma regra? Olha, muito, muito legal essa sua colocação, essa sua pergunta é muito inteligente, muito bacana mesmo. Veja por quê, Lorenzo, a realidade do mercado exige adaptação, tá? Então, muitas vezes o consumidor que gostava de comprar um carrinho com duas rodinhas e uma faixa no meio, hoje prefere o carrinho com três rodinhas e um chocalho pendurado, por exemplo, né? Dando um exemplo banal aqui, mas só para nós entendermos. Então ele precisa se adaptar a isso. Agora existe também aquele que quer inovar no mercado e às vezes não consegue achar uma ação criativa dentro da equipe ou uma criação de marketing para poder fazer o cliente consumidor satisfeito. E aí o que que ele faz, Lorenzo? Ele começa a mudar aquilo que tem e que está bom, porque ele acha que precisa. Então você tem as duas situações, né? Você tem aquele que realmente tem que mudar porque a demanda pede, porque o público-alvo pede, porque o mercado mudou. Hoje é uma tendência e precisa mudar. Como você tem aquele que tem a formiguinha que fica, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. E aí o que, que ele faz? Ele piora aquilo que tá bom, né? Sim, sim, cara, é uma merda quando isso acontece. É verdade. Inclusive, tem um navegador que ele é muito ruim. O nome dele é o C-Browser, né, mano? Eu tô falando pra ninguém usar, né? E daí, cara, era muito bom. Só que daí, agora, ele não faz download, não faz nada. Cara, ele demora. Tipo assim, você abre uma aba, ele simplesmente fecha e abre de novo. Tipo, só que você abre uma aba. Eu até deixei um comentário lá e a galera tudo concordou comigo, tá ligado? Onde eu falei, cara, toda vez que eu uso esse navegador, eu me mato 5 vezes, tá ligado? Daí a galera tudo concorda. Pô, porque o navegador é muito ruim, mano. Cara, qual foi a pior coisa, assim, que você já viu na questão de um produto ser bom e ele se tornar ruim? Qual que foi? Qual que Ah, foi o pior exemplo para você? só em cima do que você falou agora, um ponto que as empresas poderiam fazer, uma coisa que eu realizo é pesquisa de satisfação de clientes. Então as empresas me contratam, eu vou lá e pego faço pesquisa de satisfação. Só que a grande maioria não quer fazer porque não quer gastar nisso. E isso é uma ferramenta importante, porque você tem o feedback do cliente, por exemplo, nessa questão do site. O cara faz uma pesquisa de satisfação do cliente, ele pode saber o que você está falando. Né? Pode ver o seu. Vai falar, então vamos voltar atrás. Se o nosso consumidor está falando que está ruim aqui o site, vamos olhar, vamos colocar o browser para funcionar da mesma forma, ou vamos explicar o que aconteceu e tentar achar um caminho mais fácil. Mas não, eles não querem fazer porque não quer gastar dinheiro. E aqueles que fazem e realizam a pesquisa até o final e pegam feedback, têm sucesso. Como também existe aquele que faz a pesquisa, pega o feedback do cliente, e aí o cliente fala assim, olha, você precisa voltar atrás. Ah, o cliente está falando besteira, e larga lá e não quer fazer a mudança, entendeu? Então tem todo esse tipo de erro. Bom, eu vejo uma coisa muito, muito relevante nas mudanças de atendimento, e tem a ver com a tecnologia que o amigo falou no início do vídeo, da nossa podcast, da nossa conversa. Ah, hoje, se você for ver, existe uma faixa etária muito grande, né, de jovens, adolescentes, e até pessoas, né, com a média de 30, 40 anos, que utilizam bem redes sociais, internet, já se adaptaram à utilização. Porém, você tem também uma faixa etária que está ali dos seus 50, 70 anos, que acaba tendo utilização dos mesmos produtos e serviços que utilizavam antes, mas não tem habilidade tanto na internet. Talvez, tá, falha dessas pessoas? Pode ser. Não se prepararam, não acompanharam o ritmo? Pode ser. Mas o que eu vejo como principal é que as empresas deveriam facilitar esse processo. Uma coisa que eu coloco, por exemplo, no meu treinamento, eu pego lá uma bula de remédio, tá? Eu mostro para as pessoas. Conhece isso aqui? Tem gente que não sabe o que é bula de remédio. Eu falo, isso aqui é a bula do remédio, tá, ó. Você abriu o remédio, tá aqui. Se eu tivesse um remédio aqui, eu pegar aqui para quem ainda não viu. Mas a bula tem umas letras desse tamanhozinho, né? Que você precisa às vezes do óculos ou da lupa para poder enxergar.
e tem umas 5, 6 páginas dobradas com milhões de informações sobre o remédio. Entendo que algumas coisas são necessárias porque a fiscalização, o consumo, você precisa colocar lá a descrição. Mas tem outras que são até irrelevantes. E isso serve, por exemplo, se a gente pode fazer um outro paralelo, para um manual que vai montar um produto. Então você vai montar um produto, chegou a um armário na sua casa. Os caras têm uma explicação lá em japonês, chinês, inglês, aí tem desenho, aí você se atrapalha como montar. Então é informação demais. Então o que acontece? Por que eu estou dando esses dois exemplos para nós entendermos? Você pega, por exemplo, telefonia, luz, talvez serviços básicos de água, empresas de cartão de crédito, tudo automatizado, e o que não é automatizado está terceirizado, né, com telemarketings que são limitados em respostas. Então, o idoso, por exemplo, que não consegue bater de frente, não conhece bem o Código de Defesa do Consumidor, não consegue argumentar, não consegue utilizar esse tipo de situação, fica perdido, porque depende de outras pessoas, e aí cai em golpes, é enganado, ou se sente, de uma certa forma, inutilizado, porque não consegue fazer, inútil, né, no caso, porque não consegue fazer as coisas a funcionarem. Da mesma maneira, para quem vai pegar essa bula, vai pegar um guia, não consegue atuar. É muita informação. Então, eu acho que todos esses serviços básicos, tem várias coisas que a gente pode falar, né? Mas pode pegar isso como exemplo, caíram muito, Lorenzo, caíram muito na qualidade, caíram muito no formato. As empresas largaram mão. Então vamos lá, vamos cobrar caro para usar o telefone. Operadoras de celular, os celulares estão cada vez mais modernos e bacanas. Legal? Ótimo. Tem câmera, tem banco, você fala no telefone, você faz tudo o que você quiser. Só que tem idoso que usa celular. Então, por que você não existe um celular mais básico, simples, para que ele possa fazer chamadas e tudo mais? Sim, eu concordo totalmente. Porque, pô, tem idoso que não vai conseguir mexer em tudo que tem ali, tá ligado? Tem Não é? gente que nem conhece todos os aplicativos que estão no celular. Isso. Eu conheço idoso que só mexe na internet e no WhatsApp. O resto, nem conhece ideia. E, cara, os celulares mais simples, só que os celulares mais simples, infelizmente, eles sempre são piores do que os atuais. Os caras não conseguem fazer um celular simples que tenha o mesmo desempenho. Não, tem que deixar piorado, tá ligado? Isso. Por algum motivo. Isso é uma merda. Parece que tudo que é mais simples tem que ser pior também. E